puder ligar aí, eu já falo ligar logo, porque quantas Bíblias, deixa eu fazer uma pesquisa, aliás, quantas Bíblias, livro, nós temos aqui na igreja hoje? Levanta. Bacana, bacana, eu prefiro a minha também, vocês sabem, né? Lá, levantou o telefone, seu telefone, com a Bíblia dentro, mas então, abra a sua Bíblia, ou ligue o seu telefone, ou o seu iPad, em Daniel, capítulo de número 10. Semana passada nós lemos dos versículos de 11 a 13. Essa semana nós vamos um pouquinho mais, porque eu quero ver se eu consigo ajudar vocês a entender uma parte importante dessa história, para a gente concluir o nosso raciocínio sobre esse mundo espiritual, sobre o que acontece num nível que não é esse nível físico, da gente ver, tocar, sentir, o que é que está por trás das ações que nós temos como tão normais. E eu dei o título a essa mensagem, se você for procurar algum dia no nosso site, sobre este mundo maravilhoso. Fiz um trocadilho com um livro que saiu chamado Este Mundo Tenebroso, mas eu não acho que ele é tenebroso, ele é maravilhoso porque nós navegamos na esfera do relacionamento com o nosso Deus, amém? Quem está nas trevas realmente pode dizer que é tenebroso. Nós somos o povo da luz, nós andamos na luz assim como ele na luz está, e a graça do seu Filho Jesus Cristo é que ganha a nossa vida, então neste mundo para nós ele é maravilhoso. Daniel capítulo 10, se você está aqui na New Life pela primeira vez, semana passada eu preguei a primeira mensagem nesse texto, mostrando essa realidade do combate espiritual. Versículo 11 diz assim: e ele disse, ele é o anjo que veio conversar com Daniel. Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. Olha, não tenho tempo, e não é bom que eu fique aqui muito tempo falando com vocês, embora esse seja o meu desejo, mas preste atenção na leitura, porque você vai entender muito. Uma das coisas que acontece conosco, eu só vou dando essas pinceladas para esclarecer, quando nós estamos nessa luta espiritual, há um desgaste físico. Quem já sentiu assim aqui? Levanta a mão para mim. A gente fica exaurido. Por exemplo, eu brinco com o pessoal aqui na igreja, eu trabalho desde muito cedo. Com 12 anos de idade, eu ajudava minha mãe literalmente a sustentar a casa. Eu trabalhava, lembra lá no Brasil, aquela época mais antiga, a gente estudava ou de manhã e tal, eu estudava de manhã e trabalhava a tarde inteira, até a noitinha. Nunca escolhi trabalho, sempre trabalhei muito. Ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho pastoral também é muito intenso, porque a turma acha que o pastor dorme até 10 da manhã, que não sei o quê, não é assim? Enfim, vocês sabem aquela babaquice toda aí. Mas eu sou relativamente forte fisicamente. Irmãos, quando eu termino de pregar, por exemplo, eu não tenho o costume de dormir durante o dia. Não tenho, eu não fui criado assim. Às vezes eu até sinto necessidade, mas eu não tenho esse costume. Quando eu termino de pregar, se eu sentar no meu carro aqui de fora e fechar meus olhos, eu durmo como se eu tivesse trabalhado 10 horas braçal. Tamanha é a luta que a gente enfrenta. E ontem, conversando com o Mateus Ananias, que prega para os jovens, ele me ligou e falou: pastor, eu não sei se isso é ataque satânico, mas eu começo a pregar, a minha cabeça dói, meu corpo dói. Eu falei: welcome to the club, my friend. Então você sabe, Daniel estava exaurido por causa dessa luta. O anjo veio e a primeira coisa que o anjo fez foi reafirmar duas áreas importantes. A primeira é a área emocional. Você é amado. Porque quando nós estamos nessa situação, a gente se sente totalmente abandonado, isolado. A gente acha que nós não temos valor. Nós pensamos que nós não valemos nada. Então, emocionalmente, nós ficamos muito arrasados. E ele vem e diz: Daniel, você é amado, amado de Deus. A sua oração foi ouvida. Mas Daniel, além da área emocional, tinha a área física. Ele estava prostrado. E o anjo disse: levanta. E ele disse que ele teve forças para se levantar. Ele prosseguiu: não tenha medo, que é outra coisa que nos assola durante ou diante dessa batalha. Afinal de contas, nós enfrentamos um inimigo que é muito maior do que nós, que tem muito mais poder do que nós temos, que sabe o que nós não sabemos e sabe apertar os botões exatos. É ou não é, gente? Eu não sei se você já viu
como que algumas confusões começam. Se você presta atenção nisso, às vezes está tudo bem, está tudo tranquilo, a amizade está boa, o relacionamento está bom, as coisas em casa. Gente, é a coisa mais estranha, parece que uma palavra, não é? Ou uma ação desencadeia uma série de confusão que você fala assim, de onde é que veio essa tempestade? E a gente fica amedrontado diante disso tudo, amedrontado. Então ele veio e disse, não tenha medo, Daniel. Por que vocês não precisam ter medo? Me ouçam, por que nós não precisamos ter medo? Não é porque nós temos nenhum poder, é porque existe sobre a nossa vida um poder. Nós somos de Deus, amém, queridos? Você pertence ao Senhor. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que exatamente o medo, esse medo, que não é o que a psicologia mostra, que é inclusive saudável, certos medos, eles são saudáveis. Se você não tivesse nenhum tipo de medo, você seria capaz de fazer coisas que talvez até ferisse você e outras pessoas. Não é esse medo que eu estou dizendo. Estou dizendo aquele medo que aterroriza, aquele medo que paralisa, aquele medo que te faz entrar num armário existencial, no escuro, e ficar lá achando que o mundo inteiro conspira contra você e quase se entregando a essa realidade. O anjo diz para ele, não tenha medo, e eu queria que você entendesse isso hoje, nessa manhã. Não tenha medo, porque o Senhor é conosco. Nós vamos enfrentar lutas, nós teremos dificuldades, algumas coisas não sairão como a gente imagina, nós vamos perder pessoas amadas, há manhãs que o sol está brilhando lá fora, mas que se você olhasse para o seu coração, como determinação do clima, você iria dizer assim, eu estou em plena treva, aconteceu uma eclipse total do sol na minha vida nessa manhã, tem disso na vida. Mas o Senhor é contigo, você diz amém? Então nós não precisamos, eu queria fazer o papel desse anjo, não me colocando como um tal, mas para dizer para você, não tenha medo, não tenha medo porque o Senhor é contigo. Por que ele não precisava ter medo? Porque desde o primeiro dia, acompanha o versículo 12, desde o primeiro dia que você se dispôs a entender, a buscar discernimento, conhecimento, a sua oração foi ouvida. Outro ensinamento poderosíssimo, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a sua oração. Eu queria poder botar isso na sua cabeça, porque tem muita gente que não crê que Deus o ouve, acha que Deus é o Deus do pastor, Deus é o Deus do irmão da igreja que é mais consagrado, da irmã da igreja. Não, Deus não tem empregados, o Deus da Bíblia não tem sobrinhos, ele não tem netos, o Deus da Bíblia tem o que, gente? Filhos, e você é um, e Jesus morreu para que você, como filho, tivesse acesso à presença dele, pudesse chegar diante do seu pai e expressar as dores, os medos, os temores, assim como as alegrias e as celebrações da sua vida. Versículo de número 13, que começa o ponto. Mas, e os bons em português aí sabem o que esse mas significa, ele é uma alusão a tudo que ele estava dizendo nos versículos anteriores. Olha, você é amado, você não precisa ter medo, a sua oração foi ouvida, mas teve um bloqueio, teve um empecilho, teve um embate. Qual é o embate? Um demônio, que ele atribui aqui, uma coisa que nós vamos tentar entender nessa manhã, um regionalismo, ele chama o rei ou príncipe da Pérsia, me interceptou nos ares. Interceptou ele? Não, interceptou o mensageiro. E a sua bênção não chegou, foi preciso de chamar um anjo mais agraduado, um anjo mais poderoso, né? Para vir em meu socorro. É mais ou menos assim, veio um anjo mineiro, foi barrado. Aí teve que chamar um anjo de um outro estado, vocês sabem que é bruto. Chegou e limpou o terreiro. Mas o príncipe, gente, eu tenho que aproveitar as oportunidades que me surgem. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. 21 dias, nada especial com o número, viu? Porque tem gente que é numerólatra. Um anjo lutou 21, eu vou fazer 21 disso, 21 daquele, não muda nada, gente. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 8, 12, 14, 182. Nada com 21, não começa a pegar as coisas fora, não. Então Miguel, esse que era lá do Estadão, um dos principais supremos, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem,
aí já é uma outra figura que nós precisávamos explorar num outro dia, tocou nos meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Aqui o que nós temos é o que nós chamamos no Velho Testamento de teofania, é uma aparição de Cristo numa figura veterotestamentária, só para você poder entender um pouquinho, tá? Como posso eu falar contigo? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele me disse, não tenha medo. Novamente, você é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita estas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me destes força. Até para nós ouvirmos a Deus é necessário que haja um caminho feito de Deus para nós em primeiro lugar. Irmãos, o que eu queria com a New Life, para a New Life nesses dois encontros nossos, é que Deus descortinasse algumas coisas diante dos nossos olhos. Até para você ouvir a palavra, Deus precisa tocar a sua vida. Você não acordou lá e disse assim, eu estou com vontade de me converter, hoje eu vou procurar uma igreja. Não foi, o Espírito veio a você. Por quê? Porque tem uma luta antes, você não teria essa volição por conta própria. E agora, se o Espírito não habilitar, você vai me escutar, mas você não vai me ouvir. Se o Espírito não fizer o trabalho em nós, esta mensagem vai cair como que repicando numa pedra de mármore, ela vai bater e vai voltar. Terminando. Então ele me disse, você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Agora veja o versículo final comigo, olha essa frase final. E logo que eu for, fala para mim, gente, e logo que eu for, chegará o príncipe. Opa, apareceu um outro personagem na história, que não estava no pacote. Eu vou ler um trecho de um livro para vocês. Há dois erros idênticos e opostos nos quais nossa espécie pode cair acerca dos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar e nutrir um interesse excessivo e doentio neles. Os próprios diabos ficam, prestem atenção, igualmente satisfeitos com ambos e saúdam o materialista ou o mágico com o mesmo deleite. Porque há pessoas que ignoram o fato da realidade espiritual que nós estamos envolvidos. E há outras pessoas que parece que se tornaram quase que seguidores do diabo. Tudo para eles é o diabo. Eu já contei aqui, eu tive uma pessoa que trabalhou comigo na época que eu estudava, e nós tivemos um dos nossos filhos, e a Ana não trabalhou, eu trabalhava sozinho, e tinha uma pessoa que foi trabalhar comigo. E nós limpávamos casa. Eu não sei quem se lembra aqui, nem sei se ainda tem, acho que tem, um vacuum cleaner que se chama Dirty Devil. Chamava Dirty Devil. How appropriate is the name, right? E a pessoa foi trabalhar comigo, quando nós entramos, que ela viu o Dirty Devil lá, gente, foi uma sessão. Essa irmã começou a amarrar e pá e tal, e eu não entendi bem o que estava acontecendo. Não pego nesse vacuum, pastor. Mas por que, irmã? Olha o nome do vacuum. É o diabo sujo, é o que ele é e tal, pá. Esta frase que eu li é a introdução do livro que eu tenho recomendado para vocês, chamado As Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. É com essa introdução que ele abre para a gente pensar um pouquinho sobre esse mundo espiritual, sobre esta realidade. Nós não temos nada com o diabo, queridos. Nosso negócio é com Deus, amém? Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da nossa história. Mas este personagem existe desde o dia, presta atenção, em que ele confundiu ser iluminado com ser a luz, porque Lúcifer significa iluminado. Só que ele, como muita gente hoje em dia confunde, ele não entendeu que ele não era a luz, ele refletia a luz de Deus, mas ele quis ser a luz. Desde esse dia que ele foi precipitado dos céus, com a terça parte das criaturas celestes, nós temos uma batalha. Que ele não pode fazer nada contra Deus,
por falta de poder, por falta de possibilidade, porque só existe um todo-poderoso, e é o Senhor nosso Deus. Onde Ele desfere os seus golpes? Em nós, no povo de Deus. É Ele que cria toda a artimanha para que os processos missionários não vão adiante. É Ele que coloca os empecilhos para que a gente comece a ver, como o Tiago disse aqui, certas coisas como fim em si mesmo, e não percebemos que não são meios para que o nome dele seja conhecido. Irmãos, nós estamos envolvidos numa luta, numa conspiração, onde de um lado, esse inimigo se opõe a tudo que é santo, a tudo que é perfeito, a tudo que é correto. E de outro lado, o nosso Senhor, que quer apenas, porque não entendam como se existisse uma luta entre o diabo e Deus. Deus não está na luta com o diabo, Deus é vencedor. Não tem luta, é a mesma coisa de me colocar para lutar contra um campeão mundial de UFC. Não existe luta. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. O que existe é uma oposição do reino do mal contra o reino de Deus, onde tudo que Deus espera de nós é que nós tomemos posição, como filhos de Deus, você entende? Você não está assim, não é você que vai vencer, mas Deus quer que você caminhe como vencedor. Quando nós vamos adiante de um obstáculo, como Davi diante de Golias, como Josué diante das muralhas de Jericó, como o povo de Deus diante do rio Jordão transbordando, nós vamos na nossa força, porém, quem opera em nós é quem realiza aquilo que nós não podemos. Então, nesse ambiente, eu quero ensinar para você algumas coisas. Eu fiz essa abertura para você poder perceber e entender como que nós devemos reagir. Eu não quero ver você repreendendo vacuum cleaner. Não quero ver você, a caixa de som não funcionou, você vem estender a mão e passar óleo nela porque a caixa de som está endemoniada. Não, gente, imagina o seguinte, o demônio fazer o que numa caixa de som? Porque já aconteceu, tudo isso que eu estou citando já aconteceu entre nós. Da corda do violão rebentar e foi o diabo e não sei o quê. Não, eu queria que você tivesse uma compreensão, mas eu não quero ter gente cética na igreja, porque nós vamos levar bordoadas, e porque nós vamos ser impedidos de crescer e de desenvolver e de se multiplicar. O que eu, como seu pastor, eu queria? Primeira coisa é que você aprendesse a levar a sério este mundo espiritual. Nós vivemos em dois mundos, somos seres humanos, ou seja, a nossa relação é física, nós tocamos, nós construímos, nós investimos dinheiro, nós fazemos coisas, como eu disse aqui, mas os desdobramentos são espirituais. Nós estamos envolvidos numa guerra espiritual, e onde as estratégias satânicas têm mudado com uma rapidez e com uma precisão que você não imagina. O livro que eu tenho recomendado a vocês, se não me falha a memória, ele foi escrito em 1940 e pananã. Dada a época que o escritor faleceu, eu estou imaginando aqui sem olhar no livro qual foi a data. Mas eu leio esse livro constantemente e eu fico impressionado com a contemporaneidade dele. Se você levar a sério esse mundo sobrenatural, que não está aqui, que nós não estamos vendo, o que vai acontecer com a nossa comunidade? Você vai começar a orar por vitória, em primeiro lugar, a nível espiritual. Conversão não é nós trazermos o melhor pregador da face da terra somente aqui. Não é termos o melhor ambiente. Conversão é o Espírito ir adiante e convencer uma pessoa do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus. E com amor trazê-la aos pés do Senhor. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Então nós seremos uma igreja que ora. E ora para que Deus se manifeste com poder e com graça entre nós. Nós vamos orar para que os empecilhos possam ser retirados a nível espiritual, porque esses demônios eles vêm. E há demônios que operam, e eu tenho que ter muito cuidado para dizer isso, porque houve uma época em que nós imaginávamos, era assim, tinha gente que achava que tinha o demônio, de Framingham, por exemplo. E aí o pessoal orava contra o demônio. Vocês viram oração aqui contra o demônio? No texto? Não. A nossa oração é para quem, gente? Respondam para mim, por favor. Eu quero que para Deus. Que Ele o repreenda.
que o Senhor, porque nós não temos esse poder. Senhor, nós cremos na vitória. Ninguém aqui vai ficar preso em oração contra demônio. Nosso negócio é com Deus. Amém, irmãos? Efésios diz assim, irmãos, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores, contra forças espirituais do mal que atuam na região celeste. Então, a Bíblia nos dá ampla explicação sobre o nosso campo de batalha, sobre quem é o nosso inimigo, mas também sobre algumas coisas que esse texto deixa claro. Existem poderes demoníacos, presta atenção, anjos demoníacos, que operam, preste bem atenção, especificamente e geograficamente. E nós precisamos entender isso. Quando saíram aqueles livros sobre demônios territoriais, aquela coisa, ele foi exagerado um pouco na década de 80. Mas veja o que o texto diz. Tinha um chamado príncipe da Pérsia. E o anjo mesmo disse, a hora que eu ganhar essa batalha, vem o da Grécia. Por que regiões específicas? Vocês imaginam, vocês acham que pregar o evangelho aqui nesse púlpito, com você sentado aí no banco, é a mesma coisa, e daqui alguns dias eu vou estar fazendo literalmente isso, do que pregar o evangelho no Vale do Jequitinhonha? Dá um sinal para mim com a cabeça, só para entender. E não é, irmãos. Completamente diferente. O que é diferente? O demônio não é o mesmo? Sim, mas presta atenção, este ser que não é onisciente, que não é onipotente, que não é onipresente, ele não está em todo lugar, tem um exército, e um exército enorme, que se especializa exatamente em aplicar as técnicas no ambiente onde ele está. Adianta você pegar um megafone e ir para Harvard Square, vendo aqueles gênios que tramitam naquela rua de um lado para o outro, e você com o megafone pregando ali a moda que nós fazíamos nas praças no Brasil? Não, irmãos. É uma outra mentalidade, é um outro ambiente, é uma outra circunferência existencial, mesmo inimigo, desdobramentos diferentes das suas ações. E os filhos de Deus precisam entender isso para quê? Para que, capacitados pelo Espírito de Deus, nós tenhamos a percepção e a unção do Espírito para lutar contra cada uma dessas artimanhas na maneira que nós podemos vencer. Há pessoas que imaginam, pastor, mas para que fazer isso para adolescentes? Os adolescentes nós estão muito manhosos. Não pode ser cadeira, tem que ser um sofá. Irmãos, presta atenção, por trás disto tem toda uma mentalidade própria desta geração, que algumas coisas nem eu e você entendemos. Então nós não estamos fazendo o que fazemos para sermos bacanas, para sermos, sei lá, qualquer outra coisa. O que nós estamos fazendo é entendendo quem está operando onde, e pelo poder do Espírito Santo em nós, levando a vitória a estas pessoas, amém, irmãos? Então existem demônios que operam especificamente, geograficamente, o texto deixa claro, e com isso nós vamos entender que a técnica é a mesma. Ele veio para roubar, matar e destruir, João 10:10 diz isso. Ele veio para destruir famílias, só que hoje ele destrói de uma forma um pouco diferente do que o que ele destruía antigamente, dependendo do lugar onde nós estamos. Ele destruir famílias, separar pessoas de Deus, separar pessoas umas das outras. Só para dar uma ideia para você, um instrumento maravilhoso de divulgação do Evangelho, que são as mídias sociais. Vocês já viram posts onde a pessoa usa para mandar recado, eu não sei para quem, porque não tem o nome da pessoa, já viram isso? Não. Só assim mesmo, gostou, gostou, não gostou, está falando para alguém, não é? Gente, só uma coisa para separar. Eu tenho 52 anos de idade, quem conheceu o diário? Alguns de nós tínhamos diário, né? Eu ganhei um, tinha até medo de escrever nele, que eu falei, se esse negócio cair na mão de alguém um dia eu estou lascado. Mas, o que era o diário? O diário era as anotações mais privadas da nossa vida. Aliás, geralmente o que a gente fazia com o diário? Escondia o diário.
Ninguém pegava o diário. Eu ganhei um que tinha até uma chavinha, que não valia nada, né? Só puxar, arrancava. Mas tinha até... Ou seja, isso aqui é para ficar lacrado, isso aqui é meu. O diário se tornou o Facebook. Só que com uma característica pós-moderna. Não é mais private. Agora é o que, irmãos? Público. Até as suas desavenças vão para a praça. Você entende o que eu quero dizer? Os seus xingamentos e correções que você quer dar para outra pessoa, espalha pelo mundo. Ou seja, entenda que há uma mudança social. Nós lutamos contra estas armas. Afastar as pessoas do conhecimento de Deus. Eu me sinto privilegiado e digo para você, honrado de ter você aqui me ouvindo. Porque as pessoas sendo engodadas, sendo geridas, não que elas estejam possessas, geridas por um pensamento que é demoníaco, sequer param para ouvir a palavra de Deus. Eu conversei com uma pessoa que frequenta aqui na igreja e disse para essa pessoa, tem sentido sua falta. Pastor, no outono eu volto. Mas como assim? O que está de errado com a igreja? Tem mais ar-condicionado, não está quente, porque nós já passamos muito calor aqui. Pastor, verão não. Verão não. Oi, gente, é um crente de 3 estações. Vale, não, sem brincadeira, vale inverno, primavera e outono. No verão, não. Outra coisa. Claro, alguém me perguntou aqui também, e acho que a pessoa até está aqui, espero que ele não entenda errado, não estou expondo nada. Eu preciso vir a uma igreja para ser salvo? Não, não. Porque se eu responder que sim para te segurar aqui, eu estou mentindo, eu estou contrariando aquilo. Não, mas Deus não te criou para você ser salvo sozinho, não existe tal coisa. Então, de um lado, ou a gente tem que obrigar a pessoa, ou do outro, Satanás disse, mas já que não precisa, para quê? Ora, eu te dou um exemplo muito simples. Muito simples. Você precisa dizer para sua esposa, entenda, eu sei que é bom, que vale a pena. Você precisa dizer para sua esposa que você a ama todo dia para sustentar esse casamento? Não. Tanto quanto eu converso com mulher que fala, pastor, tem 1 ano que eu não escuto meu marido que ele me ama. E estou aqui firme, segurando aí nas últimas coisas, mas estou segurando. Whatever. Não, aí o cara já que eu não tenho o quê, então eu vou. É a graça. É como você explica sobre a graça, e Satanás que está ouvindo, só para não ser ouvido, mas já que é pela graça, então por que você não mete os pés pelas mãos? Porque toda graça que se torna um domínio para te destruir, ela não é graça, ela é desgraça. Entendam, irmão, como é que Satanás funciona. Você não tem que vir à igreja domingo para você ser crente, você não tem que vir à igreja domingo para você poder herdar o céu, mas você vem, porque isso faz parte do conceito de Deus para o seu povo, de nós estarmos juntos, de nós buscarmos a face do Senhor, de nós darmos validade e percepção social de que aqui há um povo que se reúne em nome de Jesus. É isto. Mas ele continua dificultando o crescimento e a expansão do evangelho, da igreja, criando atritos entre nós, colocando pessoas umas contra as outras, fazendo gente ver o que não precisava, que é menor, fazendo enxergar ciscos e transformando ciscos em traves desse tamanho. Ele vem e semeia sementes de discórdia, ele coloca no meio das boas sementes, sementes ruins, e aí nasce uma planta boa e nasce uma ruim ao lado. E vocês sabem, irmãos, basta você olhar para a sua grama na sua casa, você a tem. Eu quase morro com aquela grama minha. E a grama que é boa não vai, mas as pragas vêm com a força que você fala, meu Deus, onde veio esse negócio? É isto. Então ele semeia, lembrem da parábola do joio e do trigo, no meio do trigo tem joio, e o joio cresce e vem sufocar, está lá em Mateus capítulo 13, impedir as pessoas de entenderem o evangelho. Olha o que Paulo escreveu à igreja em Corinto, 2 de Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Tem uma luta para cegar. Irmãos, vocês sabem quantos de vocês cochilam no culto? Você não tem noção. É porque um dia eu podia pedir a câmera, foca só nos cochiladores e joga na tela para nós. Ia ser um caos aqui. 9 horas da manhã.
9 horas da manhã, você acha que é... Ah, pastor, você começa a falar, me vem um soninho. No meio do cisne, vocês estão entendendo, irmãos? Você fica 2 horas. Quem assistiu a luta ontem à noite? Levanta a mão aí para mim. Eu não sei. Eu sei que foi até o 10º round, eu não assisti a luta. 10 rounds, você ficou no mínimo 1 hora lá, gritando, pulando, torcendo, adrenalina toda. Você assiste o jogo, e hoje tem um jogo decisivo aí, né? Tem nego torcendo aí, igual filho de lavadeira. Mas tem muita coisa, você fica diante da televisão o tempo inteiro. Aí você senta aqui, olha. Você senta aqui 40 minutos para me ouvir, você começa... Eu te dou soninho? Então eu vou encerrar para ajudar vocês a entenderem uma coisa. Nós temos um tipo de ingerência maligna hoje que é diferente de 20 anos atrás, irmãos. Que é diferente da igreja que você tinha no Brasil. Que é diferente da igreja ali na outra cidade. Que é diferente do que acontece em Manhattan, por exemplo. Do que acontece em Los Angeles. Nós temos ingerências malignas que são contextuais. No nosso caso, que são culturais. E nós precisamos nos levantar no poder do Espírito de Deus como um só corpo, sabendo disso, sermos uma igreja que ora, que busca a face do Senhor para termos vitória. Há um texto, e eu trabalho esse texto em várias igrejas por onde eu vou, que para mim é um dos textos mais reveladores das Escrituras Sagradas no Velho Testamento. Está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, 12, versículo 32. Dos filhos de Isacar, 120 homens, conhecedores do tempo e da época, para ensinarem a Israel o que deveriam fazer. Quando fizeram o censo e juntaram as pessoas da tribo de Issacar, chamaram 120 homens para ensinar a Israel o que eles deveriam fazer. Mas a frase que vem antes, conhecedores do tempo e das épocas. Tem uma outra versão que diz, destros na ciência, conhecedores do tempo. É isso que nós precisamos ser. Uma comunidade atenta. Sabemos que esse mundo existe, sabemos que nós temos um inimigo. E para responder isso, o que nós vamos fazer? E eu encerro com esse ponto. 1 Tessalonicenses, não me falha a memória, capítulo 5, começando do versículo 16 em diante, diz assim, regozijai-vos sempre. Quem sabe o próximo versículo? Orai. Vamos falar ele junto? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós precisamos de uma dupla ação, orar sem cessar e agir no poder do Espírito de Deus. Orar sem cessar significa que nós vamos orar em todo o tempo. Eu não estou dizendo que você tem que andar pela rua orando, não é isso, o que também é bom. Orar sem cessar significa você não abrir mão, é você não dar como de coisa à toa, o fato de que joelhos dobrados diante de Deus fazem com que o inferno trema. Tem muita gente que diz assim, eu vou orar porque eu vou forçar Deus a fazer. Dobra diante de Deus que quem treme é o inimigo lá embaixo. Porque ele tem mais medo de um joelho dobrado do que uma congregação inteira de gente sentada sem fazer nada. Porque quando nós oramos, queridos, nós estamos dizendo, Senhor, nossa dependência está em Ti. Nós precisamos do Senhor, nós não temos habilidade para isso, nós não temos recurso para isso, nós não temos força para isso, mas o Senhor tem, nós somos um povo do Senhor, e é por isso que a nossa dependência está no Senhor. Um joelho dobrado é sinal de dependência de Deus, o que o diabo treme. Numa das cartas do diabo ao seu aprendiz, ele diz o seguinte, não impeça o seu paciente de ler o livro do inimigo é a Bíblia. Não impeça o seu paciente de ler o livro do inimigo. Apenas faça com que ele nunca se dobre diante dele. Você carregar a Bíblia para ler promessas nos momentos que você quer sacar dela as coisas mais importantes para fazer sentir bem o seu coração, isso não causa mal, isso não causa medo em demônio nenhum. Agora, seja um homem, uma mulher, que abre a Bíblia ou liga ela e lê e diz, Senhor, essa é uma promessa, essa é uma palavra, eu oro essa palavra sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre as minhas finanças. Vá numa casa e ministre a bênção do Senhor naquela casa e você verá o inferno inteiro tremer. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, irmãos. A nossa luta é contra principados e potestades.
contra dominadores espirituais, contra forças do inimigo nas regiões celestes. A Bíblia diz em 2 de Coríntios capítulo 10, que embora vivamos como homens, não lutamos como tal, porque as nossas armas não são deste mundo, mas as nossas armas são, quem conhece o texto, eu estou fazendo uma paráfrase, sabe? As nossas armas são de Deus e são poderosas em Deus para destruir todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí, para a gente fechar e pensar nisso, será que você faz isso? Será que você ora sem cessar? Para que pessoas não sejam religiosas, sejam convertidas. Para que a igreja não se encha de pessoas que se sentam no banco, mas a vida não tem nada a ver com Jesus Cristo. Será que você ora para que da mente das pessoas seja retirada aquela ideia de que pode ser cristão sem ser realmente um discípulo de Cristo? Você ora para que os pequenos grupos se expandam. Você ora para que haja conversão. Porque e eu vejo isso em todos os lugares que eu vou, não é na nossa igreja. Nós temos um grupo enorme de pessoas acomodados, pessoas boas, gente que contribui, gente que está aí se você precisar de carregar peso, limpar chão, mas não é disso, não é por isso apenas que nós vamos vencer o reino das trevas. Nós precisamos de gente que abre a boca e ora pelo poder que é no nome de Jesus, que enfrente essas potestades com tudo aquilo que nós temos, mas antes de nada disso, com o nome do Senhor. Lembrem a batalha de Golias e Davi. Lembra, tu vens contra mim com espadas, com escudos, com varapaus, eu, porém, vou contra ti em o nome. Não é que ele não ia jogar a pedrinha, ele ia. Ou seja, não é que nós vamos deixar de fazer o que estamos fazendo, não, nós vamos fazer tudo o que nós pudermos fazer, mas nós vamos contra ti em o nome, porque é esse nome que leva a pedra pequenininha para bater no lugar certo, para destruir, para dar vitória, amém, queridos? É esse nome, sem ele. E aí você pode dizer, pastor, mas eu me sinto tão sozinho. Eu vou deixar um versículo e encerrar, para servir de encorajamento para você. Guarda esse texto, Hebreus capítulo 1, versículo 14. É fácil, guarda no seu coração. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, querido, tem um anjo grande aí, cuidando de você. E eu me lembro de uma experiência que eu vivi, que foi uma experiência, ao mesmo tempo, muito traumática para mim, muito reveladora. Porque quem me conhece, os meus amigos mais próximos, não que eu tenha sido nenhum homem tão perverso assim na minha vida, na minha mocidade, mas eu fiz muita coisa que não era legal, muita coisa que não era bacana, das quais I'm not proud of. Mas quando eu me converti, e eu já contei isso aqui, eu ouvia o inimigo por anos. E uma das coisas que eu mais ouvia é que eu era a mesma pessoa. E que eu nunca teria crédito, e que eu nunca... Então eu era um crente cheio de temores. Só que eu me tornei pastor, jovem. Cheguei para ministrar um culto de quarta-feira, que não era nem eu que ia ministrar, era o pastor da igreja, eu estava lá só ajudando ele. Quando eu cheguei na porta da igreja, tinha uma menina na porta da igreja, chorando, uma jovem, que eu conhecia bem, porque cidade pequena, a gente conhecia todo mundo. E ela disse assim, pastor, minha mãe pediu para você ir lá em casa, agora. Eu falei, ué, mas eu que vou fazer o culto. Ela falou, deixa alguém aí, porque meu irmão está endemoniado. Bom, se não bastasse só isso aí para já causar medo, o irmão dela era o braço direito de uma macumbeira, assim, do outro nível que tinha lá na nossa região. Aí as pernas já foram, né? Por quê? Na mesma hora eu ouvia, é agora que você vai levar um tombo. É agora que você é isso, é agora que você é aquilo. E quando a gente está no seminário, os professores passam medo na gente com algumas histórias também. Depois isso aí é outro capítulo. E eu doido para que ninguém falasse nada, um cara levantou e falou, pastor, pode ir, eu seguro as pontas aqui.
vai lá. Aí vou não. Mas fui. A cena pior do planeta Terra, quando eu cheguei naquela casa. Final de tarde, sabe quando não está nem escuro e nem claro? Então a luz não tem força para clarear, mas também o escuro não dominou tudo. Sabe que tá aquele negócio cinzento? E já tinha ido todo tipo de gente. De crente a, sei lá, porque não sei se vocês conhecem uma planta que chama guiné, que tem um cheiro horrível, mas o pessoal espírita crê que espanta mau espírito. Então, botaram guiné no fogo, aí juntou a fumaça do guiné com o horário da tarde, nossa, que coisa. E eu quase morrendo. Cheguei assim, a mãe dele que me conhecia, era minha ovelha, lá nessa igreja, quer dizer, eu era o pastor auxiliar. Ela chegou, me abraçou chorando e falou assim para mim, ele está ali no quintal. Quando eu saí assim, tinha uma edícula, tinha um tanque, lembro dos detalhes da terra, um tanque assim, e o rapaz estava lá no fundo do quintal, só de calção, sem camisa, lá no fundo do quintal. Quando eu cheguei, foi como se alguém tivesse falado para ele, ele chegou. Ele virou o rosto assim para mim, que não era ele. Irmãos, ele levantou numa velocidade, veio em minha direção, e eu vou confessar para vocês, porque Deus sabe disso, eu falei. Eu não era muito fraco. Então eu pensei assim, na hora que ele chegar, de uma certa distância, eu me antecipo e dou nele um soco, que eu jogo ele lá do outro lado. Pensei o lugar, o jeito, tudo direitinho. E ele vindo, fração de segundos. Quando ele chegou a uma distância mais ou menos, como daqui, 1,5 m, 2 de mim, assim mais ou menos, que eu já estava com a mão fechada, nessas alturas do campeonato, é como se ele tivesse batido numa parede de vidro, mas numa força que ele deve ter voado uns 3 metros para trás. Do jeito que ele bateu, ele voou e caiu de costas. Na mesma hora, eu ouvi a voz no meu ouvido. Nada do que você ouvia era verdade. Você é meu, sou eu que te protejo. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Nós somos dele. Nós somos dele. Então você tem que entender que Deus do céu disse, Manuel, Carol, Áquila, cada um de nós, o meu exército celestial, eles existem para ministrar àqueles que vão herdar a salvação. É como se você imaginasse que perto de você agora tem um baita de um anjo, prontinho, e tem uns que precisam de mais de um, né, gente? Porque o cara mete os pés pelas mãos direto, é igual o menino levar, tem menino aí que deve ter 15 anjos cuidando dele, e olha lá, ainda faz revezamento para descansar, porque os bichos... Mas você entendeu o que eu quis te ensinar? Se a nossa igreja se levantar com essa percepção, irmãos, só Deus, nesse momento, para saber o que será feito dessa comunidade de irmãos. Eu não digo a nível aqui de crescimento só, porque isso aí, mas a nível existencial, a nível familiar, a nível relacional, a nível das nossas lutas, daquilo que nós vamos, das nossas empreitadas. Então eu queria encerrar o nosso culto com um apelo. Primeiro de tudo, esse apelo é o seguinte, você precisa entender que com Deus, quem não ajunta, espalha, não tem meio termo. Com Jesus, ou a gente caminha com Ele, ou nós não caminhamos com Ele. Então, isso aí já está claro que você precisa tomar uma decisão. Até isto tem uma ingerência maligna. Porque tem gente que, às vezes eu ministro, e eu já conversei com algumas pessoas, falo, escuta, você me ouve pregar tem 3, 4 anos. Pastor, estou esperando ainda para tomar uma decisão. Aí eu fico pensando, esperando o quê? Eu não sou aquele pastor que gosta de passar medo nos outros. Você vai morrer, vai para o inferno, não é hoje para você ver não e tal. O que pode realmente acontecer, né? Mas não sou esse tipo de pessoa. Mas pode, vocês sabem. Pode, quem tá vivo pode morrer. Eu não é? Aliás, para morrer tem que estar vivo. Não morre morto, morre vivo. Mas não pode ser essa a motivação, né? Porque senão ela é emocional, ela não é racional. As emoções precisam acompanhar o raciocínio. Você entendeu, suas emoções se ligam àquilo que você entendeu. Se você age só por emoção, o dia que a emoção acaba, a decisão também vai pelo ralo. Mas a pessoa diz, aí eu falo assim, mas o que você ainda não entendeu? Só para eu entender o que você não entendeu. Não, só estou esperando. Até nisso, nós precisamos de uma libertação. Então, esse apelo que eu vou fazer é o seguinte,
Se você for ficar de pé, você já tem que ter feito isso, porque se você não tiver feito isso e ficar de pé, não tem a ver com você. Não tem a ver com você. O que é o apelo? Se você tiver entendido, se tiver feito sentido para você, se o Espírito de Deus agora tocou a sua vida e você entendeu, eu queria, assim como um rei daquela época convocava o seu exército, eu queria convidar você que entendeu com os desdobramentos próprios desta compreensão, porque você não pode dizer, eu compreendi e voltar a ser exatamente o que você era antes de você ter compreendido. Né? O que muda a nossa vida não é aquilo que nós sabemos. Conhecimento necessariamente não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é o que nós decidimos fazer com o conhecimento que nós acumulamos. Então, se eu sei o que devo fazer e não faço, aliás, a Bíblia diz que nisso eu estou pecando. Então, não é isso que eu estou dizendo, eu estou convidando assim. Se você entendeu, se fez sentido para você, e você quer participar comigo e com outros irmãos, desta compreensão, nós vamos viver sabendo que existe esse mundo espiritual, que as nossas forças não são das coisas que nós podemos apenas, nós precisamos ser uma congregação que ora, nós precisamos ser homens e mulheres ligados nessa realidade, ligados em Deus, para que as nossas vitórias venham para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa igreja. Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar. Se você quer fazer parte desse número, você fica de pé para mim, para nós orarmos juntos, em nome de Jesus? Com toda clareza do que significa o fato de você ter ficado de pé. E feche os seus olhos e vá dizendo para Deus, Senhor, eu estou ficando de pé, porque novamente nós temos aqui uma outra cena fortemente espiritual. Eu vejo você ficar de pé. Deus vê o seu coração. Deus vê as razões, as motivações, muito mais do que ver apenas você ter ficado de pé. Mas se você agora puder, comece a orar por você, pela sua vida, pedir a Deus clareza, discernimento, pedir a Deus um renovar. Queridos, nós precisamos de um renovar do Espírito de Deus na nossa história, na nossa vida. É um batismo mesmo no Espírito Santo de Deus para você entender melhor. É aquilo que o Dr. John Stott chama de plenitude, do que é derramado sobre nós do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos homens e mulheres intrépidos, corajosos, tementes a Deus, crentes no poder de Deus que se manifesta entre nós. Senhor Jesus, obrigado por esse exército que se levanta diante do Senhor. Exército, Deus, sim, porque quando Gideão achava que ele precisava de 30 mil homens, o Senhor reduziu o exército para 300. O Senhor reduziu para quem tinha entendido. O Senhor reduziu para quem seria útil, para quem agiria daquela maneira. E agora, Senhor, eu vejo diante de mim um exército. Um exército, sim, que poderia ser muitas vezes maior, mas este exército poderoso, porque não depende das nossas habilidades, não depende da nossa capacidade, não depende dos nossos recursos, não depende nem mesmo dos nossos dons, depende apenas de nós sermos um exército rendido aos teus pés, porque dali, ó Deus, fluirá todos os dons, toda possibilidade, toda capacidade, toda sabedoria. Senhor, como nós precisamos de filhos de Issacar entre nós, conhecedores do tempo e da época, para nos dizer, para dizer a Israel o que fazer. Como nós precisamos, Senhor, que se levante pessoas desse exército e saibam comandar grupos, saibam estratégias, saibam colocar as pessoas no lugar certo, saibam liderar. Mas como nós precisamos de um exército que se rende, Senhor, que se dobra e ora, que levanta a voz aos céus e diz: Pai, age pelo poder da tua mão. Senhor, age pelo poder da tua palavra, traz vitória, Senhor, destrói fortalezas, derruba o inimigo que se levanta diante de nós, abre as águas que tentam impedir o nosso caminhar, o nosso avançar, derruba as muralhas que parecem impedir o teu povo de experimentar o que está além, Senhor, o que está na terra prometida, na terra que o Senhor separou para nós. Terra, Senhor, nesse contexto nosso não significa um local para onde nós vamos, mas significa uma existência saudável, Senhor. Significa ver a luz do Senhor brilhar onde hoje impera trevas. Significa, ó Deus, ver gente se rendendo
amigos restaurando amizades, casamentos sendo fortalecidos no amor, filhos que amam pais e pais que amam filhos, igreja saudável, cheia de alegria, de temor do Senhor, grupos espalhados ensinando o Evangelho, Senhor. Deus, em nome de Jesus, levanta-te a nosso favor, Senhor, deste exército que agora está de pé diante do Senhor. E eu quero, ó Deus, orar por mim e pedir ao Senhor que o Senhor me dê a graça de ser parte cada dia desse exército. Deus, em nome de Jesus, me ajuda a perceber, crer, sonhar e esperar cada dia mais no mover do Senhor, numa ação do Teu Espírito, individual e coletivamente, Senhor. Ó Deus, eu quero poder sonhar, como o Senhor já me deu tantos sonhos, e sonhar com a expansão do reino, desta igreja, do crescimento das pessoas, da maturidade espiritual, do desenvolvimento de crianças, da percepção social dessa igreja, em nome de Jesus, Senhor. Liderança nessa igreja de homens cheios do Teu Espírito, que sabem o que significa ser do exército de Deus. Igreja que ora, Senhor, que nós sabemos quando alguma coisa está acontecendo, tem joelhos dobrados, tem gente levantando voz em lugares secretos, ó Deus, ao Senhor que ouve e que age. Eu levanto as minhas mãos como pastor desse rebanho, desse exército, e eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoo, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, agora, sobre todos nós que estamos aqui, eu quero ministrar a bênção que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Irmão querido, como o texto diz, você que é amado de Deus, amado, porque o Senhor te ama, o Senhor te ama. Minha oração é que nada impeça você de sentir esse amor de Deus, porque Deus ama você e é este amor que dá validade à nossa existência. Que o Senhor que te ama, revele-se agora ao seu coração. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre todos nós levante a sua face e nos dê a paz, e a paz que excede todo entendimento guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, até o dia em que todo esse exército estará diante do Senhor, para a honra e para a glória do nome daquele que morreu, mas que vive para sempre. E você pode dizer amém? Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor.